Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 17 de julho, sexta-feira, com meu colega João Vitor Meneghelli, para passarmos pelas principais notícias da semana. Essa semana aqui a gente teve muito dado econômico, vou tentar ser mais sucinto, tá? O PIB da China teve uma alta de 0,9% no segundo trimestre desse ano, acumulando uma alta de 4,3% nos últimos 12 meses, levemente abaixo do esperado. Quando a gente faz a abertura do número, o que puxou o número para cima, evento surpreendente no campo positivo, né, é a produção industrial. A China, né, tem a sua nova máquina de motor agora, são as importações industriais, e em contrapartida, a formação bruta de capital fixo ela vem decepcionando significativamente para baixo, tá? O que é um sinal ruim para a atividade chinesa. A atividade chinesa, marginalmente mais fraca que o pessoal esperava, lembrando que os dados lá têm ficado cada vez mais opacos, tá? Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente também teve uma série de dados sendo divulgados, tanto dado de inflação quanto dado de atividade, tá? Resumidamente, tanto a inflação para o produtor quanto ao consumidor, elas vieram abaixo do esperado, tá? Boa notícia aqui do Banco Central na decisão da política monetária, né? Enquanto os dados de atividade vieram bastante em linha com o esperado, uma atividade bastante saudável para os Estados Unidos. Apesar do número de inflação abaixo do esperado, que é a notícia boa, né? A gente teve uma notícia ruim para a inflação, que é a retomada do conflito entre Irã e Estados Unidos. As hostilidades retomaram em uma intensidade bastante razoável. O fluxo no Estreito de Hormuz praticamente parou novamente. E, obviamente, o mercado reage bem mal a isso, não é, João? Esse foi exatamente o acontecimento geopolítico que deu tom nos mercados internacionais ao longo da semana. Foi uma semana marcada por uma correção de todos os índices globais, praticamente. O S&P encerrando a semana com uma queda de 1,5%. A Nasdaq, aqui um rotation importante, caindo quase 4% na semana. O pessoal voltando a trazer a narrativa que o mercado coloca cada vez mais em dúvida. O CAPEX e todo aquele recurso destinado às empresas de inteligência artificial. Enquanto isso, o Russell, que é o índice que representa as empresas do setor industrial, da velha economia dos Estados Unidos, caindo um pouco menos essa semana, na casa de 0,8%. A curva de juros ficou razoavelmente estável nos Estados Unidos, mas o grande destaque aqui para a semana é, sem dúvida nenhuma, o petróleo. Com a retomada dos ataques e esse cenário geopolítico cada vez mais complicado novamente, o petróleo está negociando acima dos $88, com uma alta de um pouco mais de 17% na semana. Lembrando que essa já é a segunda semana consecutiva com um movimento muito forte no preço do petróleo em específico. Um outro ponto importante também que vai entrar na pauta mais uma vez é o calendário de resultados. Iniciou nos Estados Unidos, como já de tradição os bancos divulgaram os seus resultados ao longo dessa semana. A percepção ela foi positiva e acima das expectativas do mercado. O índice, o IFNC dos Estados Unidos, que mede a performance dos bancos, acumula na semana uma alta de quase 2%, e uma alta generalizada, quase todos os grandes players lá fora subindo. Bom, e diante disso, como é que ficou a performance aqui no Brasil? Aqui no final das contas a gente acabou sendo levado também, né, pelo evento geopolítico, né? Mas aqui no Brasil a gente teve alguns dados importantes, a gente teve vendas ao varejo, a gente também teve dados do setor de serviço, ambos ligeiramente abaixo do esperado, indicando uma desaceleração né, do ritmo da economia, né? Não estamos falando de recessão, é simplesmente um crescimento menos robusto, né? Mais importante que eles, a gente teve o IBCBR. O IBCBR ele veio ligeiramente acima do esperado, né? Uma alta de 0,1%, era esperado estabilidade. Quando a gente abre o número, o principal detrator no final das contas foi o agronegócio. Sem calendário político aqui agitando, dados mais simples, a gente acabou sendo levado também pelo humor internacional, não é, João? Exatamente, a gente encerra a semana aqui com os índices domésticos todos caindo praticamente, o Ibovespa negociando perto dos 173 mil pontos, uma queda expressiva na semana, e mais uma semana de retirada de capital estrangeiro aqui, semana de queda de 2,5%. As empresas domésticas sentiram mais, uma performance ainda mais negativa nessa semana, caindo um pouco mais de 3,5%, à medida que aqui sim a gente teve uma abertura bem substancial da curva de juros, ainda não chegando num patamar tão estressado como a gente estava observando algumas semanas atrás, mas uma semana com um movimento bem forte sim. E o destaque aqui nessa semana, no completo dessa semana, é que o dólar operou com bastante volatilidade, mas encerra a semana praticamente estável, negociando entre os 5,11 e 5,12. Como é que fica o calendário para a semana que vem? Semana que vem a gente tem decisão de juros na Europa, tá? Lembrando que o Banco Central Europeu, na sua última reunião, decidiu por aumentar os juros a 0,25%, com o pano de fundo da guerra e do preço do petróleo alto, né? Pano de fundo esse que volta agora. É esperado uma manutenção, mas com viés altista e possivelmente uma outra alta, mas consenso no momento é de manutenção de juros.
De demais dados, a gente só tem os PMIs, tá? PMIs em várias geografias, na zona do euro, nos Estados Unidos e assim por diante. Mais uma semana mais vazia de dados, o principal conhecimento econômico é exatamente a decisão de juros. Obviamente, mais importante que isso tudo, a gente vai ter que se acompanhar o desenrolar ali do conflito no Oriente Médio, novamente volta a ser a prioridade dos investidores. Além disso, a gente também tem calendário de resultados nos Estados Unidos na semana que vem, né? Outra coisa que vai ser bastante importante. Obviamente, estaremos aqui na semana que vem para atualizá-los. Um bom final de semana a todos e um forte abraço. Obrigado, investidores, e até a semana que vem.